Oi galera que assiste o canal Deixa a Dica, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a cabeça Spectra nova. Vou falar sobre como fazer uma ultrassom bem feita. Vou falar também sobre as manias que ela tem depois da ultrassom. Apertos de parafuso, enfim, coisas que se você fizer, ela vai travar a sua impressão. Ela não vai soltar a tinta corretamente pelos nozzles. E também vou falar para quem utiliza equipamentos DJI, para quem utiliza equipamentos que tem impressão negativa, como que funciona a questão da pressão. Quando está mais frio, você coloca uma pressão negativa mais próxima do zero. Quando está mais quente, você coloca uma pressão negativa um pouco mais longe do zero. Isso vai fazer com que a cabeça consiga soltar melhor a tinta. Então vamos lá. As primeiras coisas que você precisa ter antes de mexer, antes de fazer uma ultrassom na cabeça, é esse anel de borracha, igual está aí na foto para vocês. Ele mede aproximadamente 6 milímetros de diâmetro por 1 milímetro de espessura. Esse anel de borracha é interessante conseguir ele que seja resistente ao solvente. Você encontra em casa de borracha. No Mercado Livre provavelmente tenha, eu ainda não procurei. Aqui na minha cidade tem, então não preciso comprar no Mercado Livre. Você precisa ter uma chave Phillips que consiga tirar esses parafusos menores, igual está mostrando na foto aí. E também uma chave Phillips para encaixar nesse parafuso maior. Esse parafuso maior é o segredo para quando a cabeça não está conseguindo soltar tinta direito. Se você apertar ele demais, ele vai travar a cabeça, ela não vai soltar tinta. Se você deixar muito solto, ele vai vazar tinta por cima. E ele vai então criar borra, vai fazer com que a cabeça suje novamente. Pessoal, deem uma olhada nesses dois test print que eu tirei. O primeiro, esse que está na tela, é o que eu fiz antes de passar o ultrassom nas cabeças. E o segundo, esse que apareceu agora, é o que eu fiz depois que eu passei o ultrassom nas cabeças. Mãos à obra e vamos recuperar essas cabeças. A cabeça Spectra nova ela é muito cara, porém ela tem uma vantagem muito grande sobre as outras. Ela é de fácil limpeza. Eu já tive equipamentos com cabeça cônica, ele limpa, mas dá um pouco mais de trabalho. E equipamentos que utilizam cabeça da Epson, DX4, DX5, DX7, esses são mais complicados ainda. Eu tentei uma vez fazer ultrassom numa cabeça DX4, queimou a cabeça. Eu acredito que deva ter empresa no Brasil que consiga fazer uma ultrassom que não queime a cabeça da Epson. Mas enfim, eu ainda não descobri, então não tenho nem como passar para vocês se isso é possível ou não. Ok pessoal, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos soltar esses dois parafusos maiores aqui. Então vamos lá. Quando você soltar esses dois parafusos, que você for tirar essa base, o termostato já vai sair junto. Viram? Esse é o termostato. Então vamos deixar ele aqui de lado. Então já estamos com a nossa cabeça aqui em mãos. Essa cabeça é uma cabeça que eu queimei ela, essa parte de baixo, porque eu usei o tempo errado para fazer o ultrassom. Qual é o tempo correto? Você coloca no máximo 4 minutos e meio. Não coloque jamais para aquecer, se o seu ultrassom tiver a opção de aquecer. O meu, além de ter a opção de aquecer, eu coloquei 7 minutos aquecendo. Ele estourou isso daqui. A parte eletrônica está funcionando, mas essa parte, essa base, ele não está legal. Quando você imprime, ele sai tudo espalhado a tinta. Agora nós vamos soltar esses dois parafusos aqui, ó, e de cá também. Eles são o que seguram essa parte de alumínio aqui, que prende a parte eletrônica da cabeça. Então vamos lá. Pronto pessoal, tá solto, as partes eletrônicas e a base já estão separados. Agora nós vamos colocar a base dessa forma no ultrassom, com a saída de tinta dela para cima, encostada no chão. E a parte eletrônica, nós vamos colocar alguma coisa aqui para segurar ela e vamos colocá-la desse jeito dentro da máquina de ultrassom. Ela pode até encostar o bico dela no fundo da máquina de ultrassom. Nunca deixe a base inteira encostar no chão. Ela pode prejudicar a saída de tinta aqui também. Bom, eu não vou fazer ultrassom agora, porque não é necessário eu deixar
dentro da máquina de ultrassom para vocês apenas acompanharem a questão do solvente e tal. Mas agora vocês já sabem como desmontá-la. Aí vocês fazem a ultrassom, depois que terminar vocês podem limpar a parte eletrônica, não tem problema. Dentro da base, onde a parte eletrônica se encaixa, é interessante também, depois que fez o ultrassom, secar essa parte aqui dentro, tá? Sempre deixá-la bem sequinha. Eu utilizo o Crio para fazer essa limpeza, então vocês também podem fazer essa mesma limpeza. A borrachinha, se o anel de borracha da sua cabeça tiver bom ainda, se você olhar ele aqui, vejam só como está esse daqui, ele ainda está em bom estado. Então, se você notar que ele ainda está em bom estado, você deixa. Algumas vezes, na hora que você desmonta a cabeça, ele está amassado, está bem feio. Então, é interessante você tirar esse anel de borracha e esse anel de borracha. É bem simples, com o dedo você já tira, olha só. E encaixar o novo. Pronto. Encaixa o novo e faz o processo inverso agora para montar a cabeça. Deixa eu limpar aqui. Vocês primeiro montam a parte eletrônica na base e depois vocês montam a base no suporte que vai na máquina. Pessoal, então, dica super importante: jamais deixe mais do que 4 minutos e meio tanto a base quanto a parte eletrônica. Já teve caso aqui na empresa que as mangueiras que ligam aqui nos engates, elas entupiram, e como ela vai ficando escuro, não deu para notar muito bem. Nós tivemos que desmontar essa parte das mangueiras da máquina e trocar o mangueiramento. Então, pessoal, talvez a cabeça da sua máquina não falha somente porque os nozzles estão entupidos, mas são vários fatores. Pode ser a pressão negativa, pode ser essas mangueiras que ligam aqui, pode ser borra na base. A parte eletrônica dificilmente queima, só se der uma descarga de energia muito forte. Para isso acontecer, seu equipamento talvez não esteja aterrado corretamente, ou talvez seja algum problema em seu no break que possa dar uma descarga de energia que vai para a máquina. Então, cuidando disso, pessoal, vocês podem ter certeza que a sua impressão sempre vai ficar boa. Equipamentos que utilizam pressão negativa para mandar a tinta para as cabeças de impressão, você tem que trabalhar da seguinte forma: a sala tem que estar bem climatizada, e a pressão negativa, quando ela já está no clima, você coloca um pouco mais próximo do zero. Se está um pouco mais calor, você coloca um pouco mais longe de zero. Nosso equipamento trabalha assim: quando a sala já está no clima, 23 graus mais ou menos, então nós colocamos a pressão negativa dela em menos 3,4. Ela trabalha muito bem. Eu posso colocar um rolo de lona de 50 metros aqui, ele vai rodar inteiro sem parar para limpeza. Se a sala estiver um pouco mais quente, por exemplo, 24, 25 graus, às vezes até 26 graus, que não é o ideal, isso aí pode prejudicar, secar tinta no bico da cabeça, ele pode secar tinta no bico da cabeça, ele pode criar borra dentro. Então evitem trabalhar com a sala fora da temperatura. Mas quando a sala está próximo a isso, a gente então coloca a pressão negativa um pouco mais longe do zero, menos 3,7, menos 3,8. Mas essa configuração é para a DGI Polarjet que nós temos. Talvez o seu equipamento que trabalha com pressão negativa trabalhe de uma outra forma. Quem não tem equipamento que trabalha com pressão negativa e utiliza a cabeça Spectra nova, a solução é manter a sala sempre refrigerada, 22 ou 23 graus. Nós sabemos que equipamentos que trabalham por gravidade, que não tem controle de pressão dentro da máquina, que são aqueles equipamentos que a cabeça de impressão fica numa altura, o subtanque fica um pouco mais baixo. Você pode controlar a altura do subtanque para que venha mais tinta ou vá menos tinta. Então, essa questão da temperatura na sala vai ser o fator principal para que não entupa os bicos durante a impressão. Lógico que ele pode acontecer de entupir, porque trabalhar com a tinta enviada para as cabeças de impressão por gravidade, a gente sabe que uma hora ou outra ela pode dar falta de tinta, aí você tem que parar, fazer aquela limpeza que é o de praxe. Não se esqueçam então da questão desse parafuso, pessoal. Se a sua Spectra nova não estiver saindo tinta legal, se você apertar demais esse parafuso, ele vai travar os bicos.
não vai soltar tinta. Se você soltar demais, ele vai vazar tinta por cima. Você tem que ter um meio termo. Então você apertou, ela começou a não soltar tinta legal, o que você faz? Você vai lá, solta um pouquinho, solta mais um pouquinho e vai, até ela começar a soltar tinta. Quando você perceber que ela soltou uma quantidade de tinta suficiente para sua impressão, você para, porque já pode ser que soltar mais um pouco, vai começar a soltar tinta por cima. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal, vamos ajudar o canal a crescer. Podem mandar opiniões, podem mandar sugestões, mandem dúvidas. O que eu puder fazer para ajudar, podem contar comigo. Valeu, tchau! Porque chega uma hora que ele enche. E tem gente que não sabe que tem essa opção do Google. Você tem até 15 GB ali livre, free, para você armazenar tudo que você tem no seu celular. Então vamos lá ver como que é? Bom,